Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Deu Certo, temporada Multimídia. Hoje entrevistamos a jornalista Emília Chacon. Ela é apresentadora do telejornal SBT-MS segunda edição e também proprietária da empresa de assessoria de imprensa comunicativa. Emília, muito obrigada pela sua presença e seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Emília, como surgiu o interesse de fazer jornalismo? Desde o começo da faculdade você já tinha certeza mesmo da profissão? Não, e acho que nem quando eu terminei o curso eu tinha certeza que era o caminho que eu queria seguir. Acho que hoje, com o passar dos anos trabalhando na área, eu acho que eu vejo assim que, não, é isso que eu estou me encaixando, mas ainda sempre vem uma dúvida, será que eu não poderia ter feito outra coisa? Eu gostaria de ter feito educação física também, quase mudei para farmácia no meio do curso, não tem nada a ver, mas por causa do meu pai, que eu trabalhava na empresa com ele quando eu comecei a fazer faculdade. Só que assim, na época minha irmã mais velha se formou em publicidade e com minha irmã mais velha eu sempre seguia muito do que ela fazia, eu era meio cópia assim dela. E aí ela fez publicidade, eu falei, será que eu não tenho que fazer alguma coisa mais ou menos da mesma área, de tanto que eu meio que imitava ela? E meio que fui, sabe, para jornalismo, assim, comecei. E aí na faculdade eu comecei a fazer um monte de estágio em todas as áreas do jornalismo. E era junto também PP e jornalismo no primeiro ano e depois você decidia para qual curso você seguia. Então eu me infiltrei em vários estágios assim também de publicidade para ver realmente se era publicidade ou se era jornalismo. E aí foi indo, foi fazendo estágio, eu fui gostando da área, fui gostando de todas as áreas do jornalismo. E aí eu queria meio que fazer tudo ao mesmo tempo, até que depois eu fui me encaixando em alguns setores. Mas eu acho que é muito difícil, a gente entra na faculdade muito cedo e eu não sei se isso acontece só comigo, eu acho que muitas pessoas também passam por isso, de chegar até o final do curso e falar, será que é isso mesmo que eu estou querendo fazer? Não só em jornalismo, eu acho que em várias áreas, né? Eu acho que é muito difícil a gente ter a certeza do que a gente quer. Eu acho muito louvável quem tem essa certeza, quem entra na faculdade querendo ser jornalista, querendo ser repórter. Eu sei que tem gente que gosta disso, que já nasceu querendo fazer jornalismo. Então, assim, eu acho que é legal. Só não tive esse mesmo caminho, mas eu gostei da área e estou fazendo. Eu acho que é o caminho que eu deveria ter escolhido mesmo. Emília, no decorrer da faculdade, você estagiou e, se sim, quais áreas? Olha, em várias áreas. Como eu era junto, né, que eu falei de publicidade e jornalismo, eu fiz desde estágio na produtora, eu fiz estágio de foto, eu fiz impresso, eu fiz TV, eu fiz rádio, eu fiz online, eu fiz todos os segmentos que eu poderia pensar em fazer, eu tentei fazer na faculdade. Porque eu falei, não, já que está pagando, né, vamos usar tudo que a faculdade pode oferecer. Né? Então, eu tentei fazer de tudo mesmo para saber onde que eu ia conseguir o melhor caminho, sabe? E eu fui conseguindo espaço, porque eu acho que na faculdade é onde você pode aprender e é onde você consegue tirar tudo aquilo, né? Porque você vai para o mercado de trabalho e ninguém vai falar para você, testa aí, se você for boa, você continua. Não, não é assim. Né? Muitas vezes você acaba sendo selecionado porque você é boa naquilo. É difícil você encontrar um local que fala, vamos fazer um teste com ela. Se encontrar esse local, maravilha, né? Muito bom, mas não é muito assim que funciona, né? Então, eu tentei fazer estágio em todas as áreas. Todas essas áreas aí eu fiz estágio, eu ia bater na porta mesmo e falava assim, vocês não estão precisando de estagiário? Eu falava, não, tem que fazer um processo seletivo. Mas eu posso ser voluntário, o horário que vocês precisarem, eu estou disponível. E sempre precisava, sempre algum estagiário faltava, sempre precisava de alguma foto, de alguma matéria, até assessoria de imprensa também, eu fazia assessoria de imprensa, né, porque eu era atleta, eu nadava. Então, eu fazia assessoria de imprensa voluntária para a equipe de natação, que eu nadava no Rádio Clube. Então, eu pegava os resultados e falava assim, não é possível que tudo que a gente... resultado das competições não vão para a mídia. Aí começou meu interesse por assessoria de imprensa também. Aí eu fazia matéria, eu tirava foto da minha equipe, eu comprei câmera fotográfica, não profissional, aquela Cybershot na época, faz um tempinho, né? Então, tirava foto, mandava para os jornais. Quando eu vi os jornais e sites publicando as fotos e as minhas matérias, eu falava, nossa... Né, eu achava o ápice aquilo, né? Eu na faculdade, eles colocavam da redação, mas mesmo assim eu saía mostrando para todo mundo, olha, minha matéria, eu que fiz. Então, assim, em todos os setores eu tentei conseguir um espacinho, assim, para justamente quando chegar no mercado de trabalho, alguém perguntar, tem experiência nisso? Tenho. Tinha portfólio para mostrar, então você conseguia mostrar alguma coisa, mesmo que sendo da faculdade, você consegue mostrar e isso é uma bagagem muito legal. Quando você se formou, você encontrou muitas dificuldades para entrar para o mercado de trabalho? Não, porque quando eu me formei eu já tinha proposta para trabalhar na área. Né? Eu fazia estágio em 2 locais ao mesmo tempo. Eu fazia estágio de manhã na Mega 94 e à tarde na TV Campo Grande na época, né? Não era SBT-MS ainda. Então eu fazia estágio nos 2 locais. Então quando eu me formei, no meio do ano, foi em julho de 2009, antes de eu
de eu receber o diploma, já tinha essas duas propostas, de trabalhar na rádio ou na TV. Não poderia ser no mesmo local, porque na época era a mesma razão social, era a mesma empresa, né, Centro-Oeste de TV e Comunicação. Então, eu recebi essas duas propostas e acabei optando pela TV. Né? Eu gostava muito de rádio, gosto ainda muito de rádio, mas na época, por questões assim de talvez o que eu poderia crescer mais dentro e questões financeiras também conta muito, gente, como conta, né? Que você fala, eu vou fazer por amor, muito legal fazer por amor, mas ganhar dinheiro é muito bom também, você entendeu? Então, assim, é complicado. Então, chega uma hora que você fala, olha, chega no encruzilhado, fala, que caminho que eu vou seguir? Aí você começa a colocar na balança, né, tudo, as coisas que você pagou na faculdade, o que você vai querer fazer, e acabei optando. Então, eu tive essa vantagem porque eu já estava no mercado de trabalho, assim, fazendo estágio em mercado de trabalho, não era só... Eu fiz estágio muito tempo em TV universitária também, na TV, na faculdade e tal, mas aí, nos últimos 2 anos, eu já estava em rádio e TV, né? Então, não foi tão difícil por isso, porque eu já tinha essas duas propostas, né? Eu acabei tendo que optar por uma, aí acabei ficando com outro tempo livre, só que como eu fiquei os 4 anos da faculdade trabalhando o dia inteiro e fazendo faculdade à noite, eu não consegui ficar 1 mês parado, trabalhando só à tarde no SBT e de manhã sem fazer nada. E aí eu comecei a investir em assessoria de imprensa. Aí eu acabei entrando no ramo de assessoria de imprensa também, criei a empresa e estou desde que me formei com a empresa e no SBT. Emília, como que funciona a programação do telejornal antes desse programa ir para o ar? Olha, é uma correria, mas não é muito diferente, talvez, do que o que a gente aprende na faculdade, que eu falei que é um pouco diferente, talvez é o vamos ver, é a hora de você ir para a rua, é a hora de cai matéria, entra aquela coisa factual. Só que, assim, é o básico, é a produção mesmo, pesquisa a pauta, faz a pauta, deixa para o repórter vai para a rua, faz o texto, só que a gente tem um deadline um pouco menor, né? No canal universitário a gente consegue fazer a matéria, né? Depois editar e tal. Não, lá não, a gente já faz o texto, deixa para um outro editor fazer, faz a edição do material. Aí o editor e o apresentador estão lá, porque o apresentador, né? Vocês já sabem que ele não só apresenta o jornal, mas quem está em casa acha que o apresentador só apresenta o jornal, né? E não é, mas assim, o editor e o apresentador fazem a edição de todo o jornal, faz a cabeça, né, que ele escreveu o que o apresentador vai chamar, vai para o ar, apresenta, entrega no material tudo prontinho. Só que se fosse só assim, era meio fácil, né? Só que tem os imprevistos, né, que acontecem no meio do caminho. Você está no meio de uma matéria, fazendo uma matéria na rua, alguém te liga e fala, ó, vai para outro lugar porque o governador vai dar uma coletiva de imprensa agora. Ou vai para a DERF que tem uma coletiva de imprensa que um cara roubou não sei o quê, vai ser apresentado. Então, você tem que sair de uma matéria, independente se você terminou ou não terminou, você vai ter que terminar ela daquele jeito que está, entendeu? Fecha ela daquele jeito. Se não tem imagem, sei lá, pensa alguma outra coisa, porque TV faz alguma coisa, porque TV é imagem. Se não tem imagem, não tem matéria. Então, tem que deixar isso bem claro, né? Porque não adianta você querer falar de A se não tem A, sabe? Tem as alternativas, que é você fazer GC, que é os caracteres no vídeo. Só que em canal diário, gente, no dia a dia, muitas vezes não dá tempo de você querer fazer um GCzinho bonitinho, aquela coisa desenhada. Porque a matéria do dia a dia é corrida, entendeu? Aí se você está corrido na rua, o editor também está corrido lá na edição. Então, muitas vezes não dá tempo de você querer fazer aquela matéria perfeita e maravilhosa que você sonha, não. Então, você tem que pensar de um jeito mais fácil para você escrever, de um jeito mais fácil para o editor fazer também. Né? Porque o que tem muito no dia a dia é assim, repórter fala mal do produtor, editor fala mal do repórter, você entendeu? Ah, porque esse repórter aqui, o editor está lá editando, como que escreve um negócio desse jeito? Não tem imagem, que não sei o quê. Aí o repórter vai lá, também eu não fiz, porque olha onde que ele mandou fazer a matéria, lá na Conchinchina, e lá na Conchinchina não tinha essa imagem para fazer, então não bota no texto. Mas é assim, um vai ficar falando mal do outro, sabe? Para tentar tirar o dele, sabe, assim, tentar se safar e tal. Mas, assim, você tem que fazer o seu trabalho bem feito e pronto, sabe? É que sempre vai... Como é uma cadeia, né? É uma teia que funciona, todo mundo um depende do outro. E quando dá algum problema, alguém tenta cutucar o outro, né? Ah, a culpa não foi minha, né? Mas se todo mundo fizer o trabalho bem feito, sai um programa legal no final das contas. O Deu Certo vai para um rápido intervalo e voltamos já. Teorias da ciência dizem que o período é uma ilusão. Não se preocupe com o tempo. Para algumas pessoas, ele nem existe. Nossas leis da física servem para explicar um universo finito. Então, se tentar calcular as possibilidades em um universo infinito dentro de você, tudo tem 100% de chance de acontecer.
Lute e acredite em quem você é. Sorria. O futuro é agora. O mosquito da dengue não dá essa bandeira toda. É com a sua atenção que você percebe os riscos. E com a ação, você faz a sua parte. E toda a diferença para uma vida mais tranquila, sem dengue. Fique atento. Acabe com a dengue. Voltamos agora com o programa Deu Certo, temporada em multimídia. A entrevistada de hoje é Emília Chacon, jornalista e também proprietária de uma assessoria de imprensa chamada Comunicativa. Bem, como sabemos que você é proprietária dessa assessoria de imprensa Comunicativa, como que surgiu essa sua vontade de empreender? Olha, foi durante a faculdade mesmo, eu já tinha tido uma disciplina de assessoria de imprensa e tal, e tinha uma outra disciplina que eu não me lembro o nome agora, que a professora apresentou uma pesquisa. Surgiu dessa pesquisa, que ela apresentou falando que as pessoas tinham muita dificuldade de ter dados na área de saúde para a imprensa e tudo mais, e que, enfim. E como meu pai era da área de saúde, tem uma empresa da área de saúde, eu falei assim, cara, por que não fazer uma assessoria de imprensa para o meu pai? Né? Vou pegar tudo que dá para surgir de pauta dali e vender para a imprensa, né? Falei, tá, mas aí ficou essa ideia mais ou menos e tal. Aí eu comecei a fazer um estágio voluntário na minha equipe de natação, fazendo assessoria de imprensa voluntária e tal. Aí quando eu me formei, surgiu aquela necessidade de ter uma outra área para atuar, né? Já que eu estava em TV, eu fiquei com outro período ocioso e eu não conseguia, eu nem tentei procurar uma outra, tipo, site ou jornal impresso, eu não tentei, porque eu me dei pelo menos um mês de folga, mais ou menos. Foi o mês que eu fiquei pensando no que eu iria fazer. Aí eu fui lá e bati na porta. Falei, meu pai, conversei com os outros sócios dele. Falei, ó, fingi que era super entendido do assunto, né? Acabei de informar. Olha, isso, apresentei, fez um projetinho de que faltam, segundo a pesquisa tal, puxei da professora, pedi para ela a pesquisa, que faltam dados da área da saúde para a imprensa, então que se a gente fizer esse trabalho aqui, vocês vão aparecer na mídia. Vendi meu peixe, né? Não tinha peixe nenhum, mas vendi na época. E deu certo, sabe? Meu pai falou assim, não, tá, ainda mais meu pai, né, vai falar não, né? Não ia falar. E aí, acabou que deu certo, beleza. Aí ele falou assim, sugere para tal pessoa também, que também era uma empresa maior, né, que é a Ultra Medical, que é um cliente nosso hoje, que foi nosso primeiro cliente, foram eles. Depois do meu pai, né, que eu falo, meu pai, né, a gente não pode considerar tanto cliente, né, porque é pai, então é complicado. Mas aí a gente sugeriu para eles também, deu certo. Né, a gente conseguiu fechar, a gente está com eles até hoje, e daí eu fui batendo de porta em porta. A gente foi entrando para ver assim, eu comecei a ver os conselhos de classe, para ver quem que tinha assessoria de imprensa, quem não tinha. Eu comecei a entrar em site mesmo deles, via que não tinha notícia atualizada desde, sei lá, 5 anos atrás. Falava, bom, não tem assessoria de imprensa, né? Vou bater lá na porta e vou falar, olha, meu nome é Emília, eu tenho uma empresa de comunicação, comunicativa, assim, assim, assado. E foi, sabe? Foi indo desde... Eu comecei de 2009, que eu me formei, eu fiquei com a Ultra Medical e com o biodiagnóstico do meu pai até no final do ano, tipo de julho até dezembro. Foi quando realmente decidi formalizar a empresa, a gente começou a fazer um estágio diretamente, assim, um serviço prestado diretamente para eles, sem estar com a empresa formalizada. E em dezembro a gente foi lá, abriu a empresa, tudo certinho, em janeiro começou a funcionar como comunicativa. Né? Então, aí que a gente começou a sair atrás dos outros clientes, porque a gente já tinha, né, certinho, a gente podia já oferecer, eu fiz um trabalho. Minha irmã me ajudou muito na época, porque ela é publicitária, então ela fez todo o nosso material de gráfico, né? Ela fez tudo pra gente, assim, que a gente poderia começar para oferecer.
Só que foi muito simples, porque a assessoria de imprensa, do que quando a gente começou, para hoje já mudou, nosso serviço prestado. Mas quando a gente começou, a gente precisava do quê? Um computador, fundo da casa da minha mãe, que eu peguei o quartinho dos fundos, que tinha bicicleta, coisa entulhada. Reformei ele inteiro, pintei, tirei todas as coisas que tinham lá, fiz o meu escritório no fundo da casa da minha mãe e comecei lá. Com o computador, fui para Ponta Porã, comprei uma câmera fotográfica profissional, você entendeu? Pronto. A gente conseguia prestar o serviço de foto, conseguia fazer cobertura de notícia e conseguir ter os nossos clientes. Os clientes que a gente tem no nosso primeiro ano são os clientes, a gente tem outros clientes que a gente foi conquistando depois, mas a gente tem o Conselho Regional de Odontologia, o Conselho de Educação Física, a Ultra Medical e Biodiagnóstico, que foram os 4 que a gente começou, são clientes nossos até hoje, né? Que a gente fidelizou realmente, a gente consegue fazer um serviço bem legal. A gente já conhece esse serviço de odontologia, de educação física, se vocês me perguntarem disso eu já sei, né? De tanto que a gente acompanha, de reunião e tudo. Só que não é fácil, não. Todo mundo acha que a assessoria de imprensa é fácil. Ah, não, montar uma assessoria porque é legal e ganha dinheiro. Ganha dinheiro, mas tem que trabalhar. Porque você tem reunião à noite, você tem reunião fim de semana, entendeu? Tem jornalista que vai te ligar fim de semana, domingo à tarde, na hora que te der aquele cochilinho assim, eles vão te ligar. Meu Deus, caiu uma pauta, me ajuda, eu preciso de arranjar uma outra pauta agora. Você tem alguma coisa para sugerir? Se você sugere, você tem um espaço na mídia, você entendeu? Você conseguiu um espacinho ali. Então, para você é bom, para o seu cliente é bom. Agora, se você não sugere, né, você não perdeu nada. Seu cliente não vai nem saber que ele te ligou. Só que também você não vai virar fonte para aquele jornalista. O importante é você virar fonte para ele, você atender sempre ele bem, para você ser, sempre quando ele precisar, você está lá. E quando eu preciso, eu também ligo e falo, olha, me dá uma força aí, eu estou precisando de uma materinha aí na mídia, tal, não sei o quê, você entendeu? Então foi aí que surgiu a ideia, foi de uma necessidade de ter uma outra coisa. Eu sempre quis ter um próprio negócio, né? Durante a faculdade eu achei que eu tinha que ter alguma coisa também. Não sabia se era na área do jornalismo ou não. E acabou acontecendo, sabe, assim, tive um insight na aula lá, falei, não, acho que é isso que eu quero, eu acho que dá para fazer. Deu certo, sugeri e fui indo, sabe, e tá dando certo hoje. Dei sorte, ou azar, para quem não acha que é sorte, de casar com um jornalista, né, casei. Mas assim, a gente casou esse ano, mas a gente tem empresa desde o começo era eu e ele, que a gente já era namorado desde a época da faculdade. Então, foi mais fácil por ter um colega, no caso era namorado, mas a gente sempre tratou profissionalmente, a gente é muito profissional no serviço. Então, já ter uma pessoa que eu sabia que tinha um trabalho bem feito, então já tinha como dividir as responsabilidades, porque a assessoria de imprensa, pelo menos a gente, é em período integral. E como eu não podia fazer período integral, né, se eu não tivesse um namorado jornalista, na época eu teria que ter outra pessoa para me ajudar. Você não pode, seu cliente tem algum evento no outro período, dependendo do contrato que você fizer. Mas eu acho que quanto mais você atender o seu cliente bem, em período integral, melhor. Né? Então, a gente atende eles em período integral, que ele fica, agora ele está o dia inteiro com a empresa, ele trabalhava em TV também, em outra TV. Agora ele saiu, está só com a empresa o dia inteiro, e eu estou meio período. Então, meio período, né, assim, à noite, fim de semana também conta. Quais foram os maiores desafios que você encontrou quando resolveu empreender na área de comunicação? Olha, acho que o maior desafio nosso, eu acho que é você pensar no que fazer para ficar diferente sempre, sabe? Inovar. A tal da inovação, a palavra inovação, é aquela coisa que você tenta fugir assim, mas você precisa seguir nela sempre, eu acho. Né? Desde quando a gente montou a empresa, a gente ficou pensando outros caminhos para também conseguir agregar. Porque uma coisa é fato, gente, vocês estão divididos aqui em PP e jornalismo, né? Quem vai seguir cada caminho aí. Mas você se formou em qualquer uma dessas áreas, quem formou em PP, quem vai formar em PP, vai entrar no mercado de trabalho ou se montar alguma empresa, o seu cliente vai achar que você é o cara guru da comunicação, você entendeu? Ele acha que você consegue fazer tudo o que você imaginar de comunicação. Se você faz só a arte de diagramação ou arte finalista, sei lá, qualquer coisa assim, ele vai achar que você também é jornalista, que você é cerimonialista, que você é tudo da área de comunicação. Se você precisou mexer a boca, você sabe fazer, entendeu? Até carta ofício, tudo. Então, assim, tudo eles acham que a gente sabe fazer. Então, quanto mais você conseguir oferecer isso, melhor. Né? O cliente cobra muito. Né? A gente, na área do jornalismo, a gente não deveria fazer um ofício, por exemplo. A gente não aprende na faculdade a fazer ofício, pelo menos eu não aprendi a fazer ofício na faculdade. E aí o seu cliente fala, faz um ofício para mim, porque você escreve melhor que eu. Tá, mas você escreve texto, você não escreve ofício. Né? Então, assim, você tem que conseguir
apresentar várias formas de tudo para o seu cliente, sabe? Para você tentar conquistar cada vez mais ele. Eu fiz vários cursos, eu fiz curso de edição, eu fiz curso de fotografia, eu fiz curso de cerimonial e protocolo, eu trabalhei como cerimonial também para poder aprimorar na área também, porque tem eventos que o cliente tem um evento pequeno, que ele quer que você apresente o evento, faça um roteiro pequeno, porque ou ele vai ter que contratar alguém, ou é você que faz. Na maioria das vezes é você que faz, entendeu? Porque ele fala, não, mas é só um negocinho, é sempre só um negocinho. A arte também, é só um negocinho, é só uma artezinha pequenininha no Corel, porque todo mundo abre Corel, então acha que todo mundo sabe fazer Corel, entendeu? Fazer a arte e tal, mas não é, aquele negocinho pequenininho, você demorou um tempo para fazer. Então, ou você impõe limites para o seu cliente, olha, eu faço isso até isso, entendeu? Ou você deixa um leque mais aberto para ele, falar, olha, eu vou oferecer isso daqui, mas também o preço vai ser isso daqui, entendeu? Então, talvez aí você tem que tentar ver o que vai ser mais lucrativo para você também, né? O que vai compensar também financeiramente e se você vai conseguir fazer também esse serviço. A gente faz mais do que a gente começou a fazer, não é só assessoria de imprensa, a gente também ampliou, a gente tem um estúdio de gravação dentro do nosso escritório, porque a gente foi vendo as necessidades que o cliente foi apresentando. Né? A gente viu que ele poderia conseguir espaço com esse negócio das mídias sociais hoje, tal, estão bombando, não sei o quê. Por que não fazer um programa pela internet, TV web? Vamos oferecer para o cliente. E quem que pode fazer? Ao invés de você contratar uma outra empresa, por que eu não fazer? Eu também sei fazer. Então, vamos ampliar isso. Então, eu montei um estúdio dentro da minha empresa. Só que a gente terceiriza o serviço de cinegrafista e edição. Só que a gente que faz. Eu faço o roteiro, eu faço a apresentação, a gente faz entrevista. Entendeu? Então, tudo que você consegue fazer, por que não fazer? A gente faz agora a transmissão de eventos pela internet também. Né? É um mercado que está começando já nos últimos anos para cá, e a gente viu que era uma necessidade, e para a gente foi um super caminho que a gente está conseguindo fazer agora, que é a transmissão de evento pela internet. A gente tem um cliente, que é a Confederação Brasileira de Motociclismo. Eu consegui colocar algumas coisas de esporte dentro da nossa empresa, graças a Deus. Então, eu consigo acompanhar, a gente acompanha todas as modalidades do motociclismo brasileiro, só que em loco a gente acompanha o brasileiro de motocross. Então, 8 etapas no ano eu viajo junto com meu marido, acompanhando, fazendo assessoria de imprensa. Então, a empresa também me proporciona uma vantagem de você conhecer outros locais, conhecer o trabalho profissional de outros colegas, porque aí você vai para Santa Catarina, daqui a uns dias eu vou para o Rio Grande do Sul, aí outros dias eu vou para Mato Grosso, aí eu vou para Goiás, eu vou para o Nordeste, e você tem que atender a imprensa de todos esses locais. Então, você conhece fotógrafo, você conhece jornalista, você tem um contato amplo com todo esse pessoal. Eles têm transmissão hoje pela Sport TV, então a gente tem contato direto com o pessoal da Sport TV fazendo a transmissão. A gente que faz o posicionamento das câmeras, a gente que vê onde que fica melhor, que placa que tem que aparecer na pista. A gente faz um trabalho de marketing também. Eu fiz pós-graduação de marketing também, justamente para agregar essa questão do jornalismo, sabe? Então, a gente fez uns programas o ano passado a transmissão era para a ESPN e esse ano é para a Sport TV. Então, a gente consegue ter esse contato muito legal. A gente transmite todo o campeonato pela internet, com 4 câmeras, a gente que faz o serviço de transmissão pela internet, e vários sites nacionais especializados de motociclismo e não nacionais incorporam o embed, né, o link da transmissão, para os sites dele, ficam lá na nossa logo da empresa. Sabe? Para mim, isso é uma satisfação profissional muito legal. O fato da ESPN no ano passado, eles não conseguiram fazer a transmissão de todo o campeonato ao vivo para a ESPN. Então, a gente teve que fazer um programa de meia hora. O ano passado, nós fizemos 4 ou 5 programas de meia hora para a ESPN. Entendeu? Então, eu consegui fazer um trabalho, colocar um programa, roteiro, locução, edição, tudo foi a gente que fez, sabe? Dias e dias sem dormir, mesmo, fazendo para eu conseguir entregar no deadline que eles pediram. Então, assim, tudo isso são coisas que não está naquele roteirinho, né, de assessoria de imprensa que faz só isso e pronto. Então, você tem que inovar para você ampliar o leque de serviços para você oferecer para o seu cliente, para você conseguir mais clientes também, né? Fazer vídeo, fazer documentário, a gente faz todo esse tipo de serviço. Então, inovar sempre. E aí, você já começa a pensar hoje o que você pode fazer a mais para amanhã, sabe? Para daqui 6 meses ou daqui 1 ano, o que você pode agregar dentro da empresa para você ampliar ainda mais o serviço. Sempre. Emília, agora a gente vai para um momento de descontração do programa. A gente vai te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o tema jornalismo, nada a ver com assessoria. A gente quer saber qual é o seu maior medo. Meu maior medo?
São vários medos, gente. Talvez eu não consegui, sei lá, realizar algumas coisas assim. De verdade, meu maior medo, vou te falar de verdade, né? Porque eu estava pensando alguma coisa aqui, mas sempre quando me perguntam eu falo, não sei, não consegui, assim, um dia que eu tiver filhos, não penso ainda, tá, gente? Porque jornalista demora para ter filho, assim, né? Ultimamente, cada vez está demorando mais, né? Mas eu acho que, assim, eu não consegui criar meus filhos quando eu tiver igual meus pais me criaram. Pode ser um pouco piegas, mas eu sou muito família, então eu acho assim, o jeito que meus pais me criaram, eu gostaria de criar meus filhos e o meu maior medo é não conseguir fazer o mesmo. Entendeu? Acho que eu ia inventar alguma coisa para você ficar mais legal, mas meu maior medo acho que é esse. Eu morro de medo, eu fico, né? O meu marido fica, não, vamos ter logo. Eu falo, não, daqui uns 5 anos ainda. A partir dos 35, assim, sabe? Porque eu morro de medo, assim, de não conseguir e tal. E vai que ele quer, né? Seguir a área de comunicação, né? 2 pais jornalistas aí. Tomara, ele vai ter um bom futuro, gente. Antes de encerrar o programa, você poderia dar um conselho para os futuros comunicadores? Sim, eu acho que vocês ainda estão... Quem ainda não aproveitou tudo que a faculdade pode oferecer, eu acho que vocês ainda estão em tempo de aproveitar e de usar e de usufruir tudo, né? Porque pagando ou não pagando a faculdade, a gente está fazendo, né? Então, vocês estão fazendo. Então, é um tempo que vocês estão investindo e tempo é dinheiro, tá? Então, tenta fazer tudo que vocês queiram fazer durante a faculdade. Porque no mercado de trabalho é meio difícil de você tentar ousar. Você pode ousar, tal, mas se você tiver um deslize assim também pode ser, né, uma demissão, sei lá, uma advertência, não é legal. Então, assim, tentar fazer tudo que vocês imaginarem, porque aí da faculdade vocês vão conseguir fazer, não, isso está descartado, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu quero, isso eu não quero. Começa a funilar, fica mais fácil de vocês decidirem o que vocês vão querer fazer. Então é isso, foi uma coisa que eu fiz, para mim deu certo. Pode ser que não dê certo para vocês, mas se der certo para um, minha dica valeu para alguém. Então, eu acho que é válido. Então, realmente, enfia a cara mesmo, sabe? Tem aquele nerd, eu era super nerd na faculdade, eu era a que fazia tudo, sabe? Todo mundo fala, ela quer em tudo, eu vou mesmo, entendeu? Se os outros quiserem, também vai. Tem possibilidade para todo mundo. O mercado de trabalho tem para todo mundo, tá? Falta gente boa no mercado de trabalho. Tá? Todo mundo depois fala, mas é difícil o mercado de trabalho. Não é difícil, gente, não é difícil. O que tem de gente ligando pra gente, perguntando, Emília, você conhece alguém para indicar? Aí você fica, cara, aí você sabe que tem um colega seu desempregado, um outro, você fala, não consigo indicar, sabe? Você não consegue, porque você fala, pô, a pessoa vai falar, foi a Emília que indicou. Então, se especializem no que vocês querem, sejam bons no que vocês querem, que vocês vão sair daqui com certeza já com uma vaga no mercado de trabalho, porque falta aquela coisa de mão de obra qualificada, no jornalismo também falta gente boa no mercado de trabalho, entendeu? Temos muitas pessoas boas no mercado de trabalho, mas ainda falta. Obrigado, Emília, pela sua presença. O Deu Certo fica por aqui, até a próxima.